que forma os efeitos noéticos da queda afetaram o senso comum? Rapaz, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu acho que essa pergunta ela é bastante interessante, porque sempre me chamou a atenção o fato de que Reid era um pastor presbiteriano, mas a gente, assim, eu não sei até onde, eu fiz leituras nas orações, né, dissertações, orações, né, palestras filosóficas dele, entregues na universidade, e ele faz uma defesa da teologia reformada lá, muito interessante, né? Eu não abri, eu não tenho ela impressa, né? Não tenho esse material impresso, mas é curioso que quando eu leio os textos filosóficos de Reid, né, parece que ele deixa de lado esses aspectos da teologia. Tá? Então, ele não é ele não tem a compreensão de que os sentidos, né, e senso comum aqui são faculdades dos juízos axiomáticas, né, primeiros princípios, como ele diria, verdades necessárias e verdades contingentes. Depois eu posso ler alguma coisa sobre isso aqui nas dissertações dele. Mas o Thomas Reid, ele entende, né, Thomas Reid entende que os sentidos são confiáveis, mas não são perfeitos. Ele entende que são confiáveis, mas não são perfeitos. Então, ele entende que os sentidos são confiáveis pelo hábito. Né? A teoria dele é a teoria de hábito também, tal como Hume. Há uma diferença significativa entre ele e Hume em termos epistemológicos, mas ele diz que é por hábito. Então, porque todas as vezes eu toco um objeto, né, com textura sólida, né, então eu posso confiar que o meu sentido do tato me fornecerá, né, contato, né, dados do mundo que são sólidos. Então, assim, eu não diria, eu não encontraria essa compreensão do Thomas Reid sobre as faculdades da razão, do senso comum. Não faz parte para ele da discussão de pecado, de introduzir o efeito do pecado pelo contrário. Né? Para ele, o autor da natureza, o autor da nossa vida, o tempo todo ele vai dizer isso, né? Ele confia muito no que Deus fez, né, no que o autor da nossa natureza, né? Deixa eu só pegar aqui uma citação dele, quando ele fala sobre isso. Cadê? A percepção. Diz assim. Pronto, na página 195, né, de suas investigações, ele diz assim: o sábio beneficente autor da natureza, que tinha por intenção que fôssemos criaturas sociais e que recebêssemos a maior e mais importante parte do nosso conhecimento por meio da informação de outros, implantou em nossa natureza para esses propósitos dois princípios que concordam entre si. Observe, não faz parte para Thomas Reid aqui o trazer uma categoria teológica, tá, que é uma categoria teológica, para esse momento, porque se ele introduzir, o projeto dele também vai ser questionado. Porque a pergunta aqui seria o seguinte: se o efeito noético do pecado atinge o senso comum, quando é que eu sei quais são os princípios, então, validadores do senso comum? Entendeu? Ele teria que se deparar com esse questionamento. E aí, então, por isso que ele diz assim: o sábio autor da natureza nos forneceu meios confiáveis, grande parte. Né? Thomas Reid, ele nunca chega a dizer assim: todos os nossos sentidos são 100% confiáveis. Ele não tem essa compreensão. A nossa memória, por exemplo, quando ele trata da nossa memória, ele sabe que ela é momentânea, ela traz coisas do passado, mas ele sabe que também ela falha. Então, o que eu leio, quando eu leio Thomas Reid, para esse aspecto do falibilismo, tá, eu suponho, eu tenho por hipótese, que é, de fato, a teologia reformada ecoando no pensamento dele. Mas, nesse primeiro momento, nesse tipo de texto, né, eu acredito que ele não precisava fazer isso, ele não pôde fazer isso. Né? Quando o Hume recebeu o investigação, né, sobre a mente humana, vocês sabem que Hume repudiou. Né? Há uma citação de uma carta que o David Hume escreve ao James Batt, né, dizendo: olha, o bom é que os pastores continuassem pregando e deixassem de lado a filosofia para os filósofos. Né? Mas ele não encontrou teologia no texto de Thomas Reid, entendeu?
Agora, sim, pensemos, né, como nós somos cristãos, até onde o efeito noético, né, o efeito da queda. Eu ia perguntar assim, e o Gaspar? O Isso. Gaspar, professor de teologia exegeta, leitor do Thomas Reid, assim, né? Explicou, falou do Thomas Reid, beleza, entender. Mas e o Gaspar, assim, vendo Então, essa coisa toda, vendo o Reid aí, ó, ensaboado? Porque uma coisa é a gente dizer que os nossos sentidos são imperfeitos, outra coisa é dizer que eles são caídos, né? isso. Uma coisa imperfeita ou limitada não significa que ela está caída, né? São Exato, conceitos exato. diferentes. E o Gaspar e as consequências filosóficas, como é que o Gaspar avalia isso? Pronto. Só para deixar o negócio assim Só deixar, mais interessante. você quer incendiar, né? Você chama o estudante de filosofia e aí traz a teologia. Mas como teologia e filosofia são modos de falar apenas, então vejamos. Isso. Eu acredito que os efeitos da queda estão presentes, né, tanto no senso comum quanto nas faculdades da razão, à medida em que elas discordam daquilo que está no mundo externo. Então, por exemplo, se o hábito me faz ver toda a incidência de luz sobre certo grau tem uma cor ou uma qualidade primária num objeto, e de repente alguém ou outro grupo vê aquele objeto com outras cores, então nós precisamos investigar, né, ou assumir que há aqui uma falha em algum sentido. Tá? O termo para isso, e aí eu vou antecipar, né, eu vou puxar do presente, né, para Thomas Reid. O termo para isso é função apropriada. Os nossos órgãos funcionam apropriadamente, nossos sentidos, nossa faculdade funcionam apropriadamente, visando algo. Como é no mundo, visando a verdade. Né? O desiderato de nós estarmos no mundo é a busca da verdade, é conhecimento do mundo. O desiderato teológico é amar a Deus, tá? Amar o próximo, mas segundo o breve catecismo, né? É honrar a Deus, né? Amar a Deus e ter prazer nele para todo sempre. Né? Mas em termos de filosofia, o nosso desiderato no mundo é conhecer o mundo. Então, os nossos sentidos no mundo falham na medida em que eles não correspondem ao que está no mundo. Por exemplo, se a propriedade primária de um objeto é azul, mesmo com a luz apagada, ele vai continuar sendo azul. Né? Se alguém viu esse objeto cinza, né, então nós precisamos investigar se o objeto é azul, se quem o viu realmente tem a qualidade azul, ou se há um problema nos olhos, se há uma dificuldade nos olhos. Eu penso que os efeitos, né, minimizam a função apropriada dos nossos sentidos, sejam dos sentidos sensoriais, né, seja das faculdades da razão, seja da memória. Essas falhas, né, como Pedro bem colocou, né, não são meras imperfeições, portanto. Elas são falhas, né, de um mundo limitado, caído, na verdade. Deixa eu tentar explicar aqui. Ainda que eu faça uma conta básica, 7 mais 5 igual a 12, né, para evocar Kant, não quer dizer que as minhas faculdades venham acertar todas as vezes que eu fizer essa conta. Em alguma ocasião, eu posso ter alguma dificuldade. Ela pode ser uma dificuldade adquirida, ou seja, própria, né, da minha faculdade cognitiva, que venha a falhar, ou ela pode ser uma dificuldade ou uma falha que eu venha impor. Por exemplo, estar sob efeito de drogas. Então, sei lá, tomei uma medicação que me deixou grogue, e então as minhas memórias e as minhas relações agora no mundo, né, já não funcionam adequadamente. Mesmo em queda, Deus nos colocou no mundo para funcionar adequadamente, apropriadamente. Ele quer que nós conheçamos o mundo aqui, né, a ele e o mundo, de maneira que nós conheceríamos se estivéssemos no Éden. Dessa maneira. Tá? Então, o Adão que estava no Éden não é o Adão que está fora do Éden. Não é diferente, é o mesmo Adão. Tá? O que é que acontece, então, aqui? É o esforço redobrado para que suas faculdades possam compreender melhor o mundo. Né? E o ímpio faz isso. É curioso, Pedro, que quando Paulo diz em Romanos que toda a criação testifica acerca de Deus, é evidência acerca de Deus, os ímpios, né, sufocam essa evidência. Ora, o que é que está acontecendo?
as suas faculdades cognitivas estão funcionando apropriadamente, a ponto deles terem que criar uma apologética, uma desculpa para sufocar esse conhecimento. Então, a pergunta é, como os efeitos afetam o senso comum? Ora, primeiro, a descoberta do que seriam esses primeiros princípios. Gente, não é equívoco para ninguém que o todo é maior do que a parte. Mas aí alguém diz assim, bom, não é bem assim, vamos pensar sobre isso. E elabora uma teoria, né, sofisticadíssima para dizer sobre isso. Não é incomum que a linguagem funcione de alguma forma. Eu comunico, eu sei que as pessoas entendem. Mas alguém vem e cria uma teoria usando a própria linguagem para dizer que a linguagem não funciona. Eu penso que os efeitos estão nessa segunda parte e não na primeira. Tá bom? Bom, eu fiquei... durante, né, os estudos desse mês, assim, que a gente lia não só o Reid, mas também os autores em torno dele, né, assim, para levantar a problemática do ceticismo, em determinado momento lá, um dos comentadores lá que a gente lia, ele falava do Descartes e a falta de erro, né, não tinha espaço para erro na filosofia do Descartes. Se você cumpre todos os pressupostos do fundacionalismo, você consegue uma verdade clara e evidente, né? Então, aonde que está o erro? Se Deus não me engana, tal, não tem espaço para o erro. Só se você é precipitado, se você não julga corretamente. E aí veio um filósofo que ele, por outras fontes, né, por outras influências, mas que chama a atenção da queda, e talvez é um dos poucos que fala da queda nessa época, que é o Pascal, né, o Blaise Pascal, por causa do jansenismo, e aí toda a crítica teológica do jansenismo lá, por causa de outras questões, né, internas à igreja, mas assim, como ele chama atenção para essa parte dos limites do ser humano mesmo, né, que aí são limites por causa da queda, a desgraça, o conhecimento da grandeza do ser humano, mas também da sua finitude. E assim, o Pascal é difícil de ler, ele é fragmentado, ele é aforístico, mas ele meio que tá todo mundo muito inflado no espírito do racionalismo cartesiano, assim, ele meio que puxa o pé da pessoa para baixo, assim, lembrando da queda, né, uma doutrina teológica, e fala da graça também, tal, assim, no meio dos raciocínios filosóficos, né. E eu não sabia que nos outros escritos, isso era uma pergunta que eu tinha interesse de saber, assim, foi bom você ter falado, que eu não sabia. Eu sabia que o Reid era pastor e eu pensava que ele articulava melhor isso em outros escritos, né? Mas parece que ele era meio espírito do tempo mesmo, assim, né? Empirista isso, moderado, tal, acomodado assim, e não colocou tanto as cartas na mesa, assim, né? Isso. A questão aqui é assim, quando ele se dirige aos alunos da universidade, eu no momento aqui, eu posso separar e colocar aqui algumas desses discursos filosóficos. Você vê o Reid pastor, entendeu? Você vê o Reid pastor, né? Afirmando aos alunos a necessidade deles fazerem juramentos em torno das confissões, tá? Das declarações teológicas. Mas quando se vai para os livros, né, as investigações, os enseios e outros, né, você tem um Reid filósofo mesmo. Tá? Agora, você nota que o compromisso dele é, de fato, um compromisso cristão, ou seja, ele tem um ponto de partida cristão. Mas não é tal como diria aquele outro autor que a gente conhece, né? Não é o teísmo trinitário, entendeu? Não é esse teísmo trinitário. Então, não E eu acho que, assim, faz muita diferença, assim, a gente estava falando mais cedo, né, do Van Til, da filosofia confessional, tal, os estudantes aqui sabem, a gente conversa muito sobre isso aqui, faz muita diferença, assim, a gente ter um ponto de partida cristão, a gente sabe que eles repararam isso, assim, eles vêm lendo autores que fizeram sínteses, assim, idólatras muito feias na escolástica, e quando encontraram o Reid, assim, foi, assim, um bálsamo, né, é um outro momento, assim, da vida deles. Só que
tem diferença também quando a gente faz uma pergunta igual essa que a Lilian fez, assim, mas e a doutrina da queda? Tem confessionalidade nossa que parece que não está explícita aí. Então ainda tem trabalho de reforma do pensamento a ser feito, que nós estamos caminhando para isso. Tem muito trabalho a ser feito e tal, mas que a gente não ignora isso, né? Na minha dissertação, no terceiro capítulo da dissertação, quando eu já esbocei ali uma concepção de linguagem, eu fiz um apanhado, digamos assim. Eu não me recordo em que parte. Eu fiz um apanhado de mostrar por que fazia mais sentido, né? Se eu pudesse localizar, por que fazia mais sentido uma perspectiva judaico-cristã, ou seja, uma perspectiva bíblica de linguagem, tá, em relação às outras. Eu fiz um comentário numa nota de rodapé, eu não me recordo onde, né, mas os colegas que estão aí ouvindo, se puderem localizar, é uma nota de rodapé onde eu, inclusive, eu faço coloco lá um texto em hebraico, uma citação em hebraico, ao apresentar, né, que uma concepção, embora não diga claramente, olha, é essa concepção, mas eu faço afirmações do tipo, isso aqui pode ser utilizado por pessoas que acreditam no naturalismo, no evolucionismo naturalista ou no teísmo, mas certamente isso é muito mais apropriado dentro de uma visão cristã, dentro de uma visão teológica mesmo, cristã. Tá? E isso me chama bastante atenção, porque o Thomas Reid, o Alvin Plantinga e outros cristãos contemporâneos, né, eles querem fazer filosofia, apresentam as suas cartas, mas eles não apresentam todas as cartas, entendeu? Isso aqui, pronto. Quem tiver acesso lá na minha dissertação, é lá na página 85, eu faço um comentário. Curiosamente, se me permite dizer isso aqui, curiosamente, nas histórias das culturas e religiões fundantes, os deuses tratam de primeiro preparar o ambiente, céu, terra, mares, antes de formar os homens. E aí eu coloco algumas mitologias, citando algumas, né? Só que quando eu chego na terceira, eu digo, na religião judaico-cristã não há teogonia nem elementos pré-existentes na criação. No Gênesis, Elohim e Yahvé traz a criação dos céus e da terra ex nihilo por seu fiat, pelo seu dizer. E aí eu coloco lá a frase hebraica, né? Vai Omer Elohim, Yehi Or, vai Hi Or. Em 6 dias ele traz a existência de todas as coisas, tal, tal e tal. Tá? Mas assim, e por fim, os seres humanos que foram colocados no jardim. Elohim e Yahvé trouxe todos os animais para que o homem, nomeaste os animais, e como ele o chamou, assim foi. Pronto. Então, é uma maneira de eu dizer, olha, só faz sentido isso aqui nessa perspectiva, nas outras não faz. Nas outras. Então, eu sei que nós precisamos apresentar nossos compromissos, mas como nós estamos ingressando num campo de batalha, tá, certamente nós precisamos também ser cautelosos. Tá? Eu vou rapidamente dizer para vocês o seguinte. Quando eu tentei o caminho do Alvin Plantinga, eu não consegui entrar na universidade. Quando eu segui o caminho do Craig, né, em fazer filosofia, tá? Aí eu consegui. Diz, olha, entre na faculdade, encontre um orientador que compre o seu projeto, que entenda o seu projeto e estude. Pronto. Né? Então, o Plantinga queria que eu trabalhasse com um tema interno. Eu trabalhei com um tema interno, que é o testemunho. Tá? Não é bem trabalhado entre nós. Mas, gente, cristão, né, o principal meio de comunicação do evangelho é o testemunho. Testemunho. Mas veja, o Reid está trabalhando nisso. Tá? Então, eu penso que naquele primeiro momento eles não podiam realmente dizer, olha, todas as cartas são essas. Diferente do que o Doiver pede. Olha, as minhas cartas estão aqui. Querem discutir o assunto, estão aqui. Então, nisso aí, Pedro, eu admiro realmente tanto o Van Til, tá? Admiro mais o Van Til do que o Doiver nesse sentido. Sim. Tá? Porque ele realmente nesse aspecto, o Van Til, ele chega a ser ignorante, né? Ele chega a ser intolerante, quase. Exato. Em termos de explicitar os pressupostos. Uhum. Mas, veja, nós temos o James Betty, que era cristão. Tem um eu não sei onde é que está, eu separei agora, tinha separado agora há pouco.
O Iluminismo Escocês. O nome do livro é esse. Eu não sei onde é que ele estava. Bom, está por aqui. Né? Quando eu localizar, eu me lembrar aqui de costa, o Iluminismo Escocês. Então, lá vocês vão ver vários autores escoceses, né? Tratando de filosofia, poesia, gramática, James Bett, estou tentando lembrar o nome dos outros, mas não recordo, que são cristãos. Né? Então, assim, mas eles não chegam e dizem assim, olha, gente, eu vou apresentar aqui uma filosofia com base na minha confissão. Então, ele tem um espírito do tempo, infelizmente, ou felizmente, né, tem um espírito do tempo. Né? O ideal, o bom é que ele está sendo resgatado agora, e nos compete a ter que fazer isso. Claro. Muito bom. Obrigado pela resposta do adendo que eu fiz aí. Desculpa, viu, Kaique? Tranquilo. De ordem.